Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, caríssimos amigos do ADV Jus. Chegamos com mais um novo programa e já vou começando agradecendo a você por me acompanhar sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também com o nosso site que é o advjus.net. Obrigado, tá? Muito obrigado da confiança de sempre, da preferência de sempre. Hoje nós preparamos um programa especialíssimo para vocês, com várias participações. Tenho certeza você vai gostar. Fique aqui conosco, o ADV Jus já está no ar. Legal, como eu falei, várias participações em nosso programa de hoje. Nós queremos abrir hoje com o ADV Especial. A participação é do especialista em Direito Condominial, o Dr. Márcio Espímpolo. Confira. Olá, eu sou Márcio Espímpolo, estou mais uma vez aqui no ADV Especial para falar para você sobre condomínios. Hoje vamos falar de um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça que visa dar a flexibilidade de votação nas assembleias de condomínio. Isso mesmo, votação de condomínio de uma forma diferente agora. De acordo com a redação original do Código Civil atual, somente aqueles que se fizerem presentes pessoalmente ou através de procuração podem tomar parte nas assembleias, também votarem e serem votados. Como esse projeto 548-19 de uma senadora lá do Mato Grosso do Sul, através dele será possível que esses votos sejam também colhidos ou de forma eletrônica ou mesmo da forma chamada de porta a porta, ficando então a Assembleia aberta até que se colham esses votos. O prazo aí será de 30 dias após a instauração da primeira Assembleia. Isso é especialmente importante em vista do baixo quórum nas assembleias. Nos casos em que houverem matérias que exijam quórums especiais, como por exemplo o de alteração de convenções, que exige ali 2/3 dos condôminos, aprovando essa alteração, ou obras também, como obras úteis ou voluptuárias, que também exigem quóruns especiais, esse tipo de projeto vai ser bastante útil. Então, aquele condômino que reside em local diverso do condomínio, onde ele tem uma unidade, ele vai poder votar à distância. Bastante interessante isso, não? Mas como é que vai ser? O condomínio ele deve disponibilizar um acesso seguro ao condômino para que ele dê o seu voto. E, caso queira, também ele pode fazer algumas observações justificando aquele voto que ele está dando, eletronicamente. É certo que o condomínio precisará se certificar de que esse procedimento seja seguro, para que não haja impugnações por conta de fraudes, que infelizmente já ocorrem muito hoje. E para isso, será necessário também que o condomínio tenha uma boa administradora, com meios eletrônicos capazes de ajudar o condomínio nessa questão. Agora é aguardar a aprovação do texto original, ou mesmo desse texto com algumas alterações, e vamos então seguir com esse novo projeto, com essas novas alterações. Era essa a mensagem que tínhamos para vocês hoje. Esperamos vocês numa próxima oportunidade aqui no ADV Especial. Até lá. Ok, muito obrigado, Dr. Márcio. Agora a participação aqui conosco do ADV Jus é do professor Danilo Simini. Muito legal a participação do Dr. Danilo falando um pouquinho a respeito de direito internacional. Veja. Doutor, direito internacional, como que surgiu a ideia, Já foi na graduação que o senhor se interessou por essa área e começou a trabalhar? O que acontece, Eu já na graduação comecei a ter interesse pelo assunto. E no meu mestrado, eu fui fazer mestrado na Unesp de Franca, e na Unesp de Franca também existe o curso de Relações Internacionais. Lá eu conheci uma professora que foi minha orientadora, a professora Regina Leisner, que era minha orientadora lá no mestrado em Direitos, mas também professora no curso de Relações Internacionais. Então a minha trajetória acadêmica está nessa intersecção entre o direito e as relações internacionais. Então no meu mestrado, por exemplo, eu discuti a constitucionalidade da atuação internacional dos municípios no Brasil. E hoje no meu doutorado, lá na Universidade Federal do ABC,
eu discuto controle de convencionalidade, que é um tema também relacionado ao direito internacional. E hoje eu sou professor de Direito Internacional na UNAERP, nos cursos de Direito e Relações Internacionais. Certo. Olha, inicialmente eu gostaria de uma breve reflexão sua, né, no enfoque do direito internacional privado, doutor. Sim, o direito internacional público, o que é o direito internacional público? É a disciplina jurídica da sociedade internacional. Então é um conjunto de regras e de princípios que visam regular a atuação dos entes que compõem a sociedade internacional, basicamente estados, organizações internacionais e indivíduos, né? Então nós estudamos o direito internacional público, temas como nacionalidade, extradição, tratados internacionais, etc. Já o direito internacional privado, nós falamos que é um direito que tem como missão resolver os conflitos de leis decorrentes de uma relação jurídica com conexão internacional. Então, traduzindo do juridiquês, né? Imagine eu moro no Brasil, você mora na Argentina, e nós estabelecemos uma relação jurídica qualquer. Surge a dúvida, qual lei é aplicável a essa relação jurídica? Será que é a lei brasileira? Será que é a lei da Argentina? Então, isso é um conflito de leis. Como no direito nós temos que buscar a segurança jurídica, aí vem o direito internacional privado e nos dá a resposta. Parece radical, né, doutor? Exatamente. Quais podemos considerar como fontes balizadoras do direito internacional privado? Quais fontes podemos considerar aí como vigas mestras, né, doutor? Num primeiro momento, às vezes quem não tem muito contato com a disciplina acha que no direito internacional privado nós só estudamos fontes internacionais. Tratados internacionais, convenções e etc. Mas não. No direito internacional privado, eu estudo duas fontes. Fontes internas, nacionais, e fontes internacionais ou externas. Começando pela Constituição. A Constituição sempre é uma fonte importante. Então, na Constituição de 88, nós encontramos regras relativas, por exemplo, à cooperação jurídica internacional, né? O artigo 4º, que é um artigo importante, que trata dos princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. A LINDB, uma lei que a gente esquece lá da faculdade, né? Que na minha época era Lei de Introdução ao Código Civil, agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então você tem lá dentro da LINDB várias regras importantes do direito internacional privado, Código Civil, Código de Processo Civil e também tratados internacionais. Por exemplo, nós temos uma convenção importante que o Brasil é signatário, que é a Convenção de Nova York sobre cobrança de alimentos no estrangeiro. Uma outra convenção importante, a Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e por aí vai. Então, eu tenho dois tipos de fontes que eu, como profissional, tenho que me atentar, né? Fontes internas, nacionais, ou fontes externas internacionais. Dentro do direito internacional privado, onde e como, né, se situa ali os tratados internacionais? Onde eles estão inseridos? O que acontece? Hoje no direito internacional, de um modo geral, depende da natureza, do caráter dos tratados. Então você tem a posição do STF hoje qual é? Tratados em geral têm status de lei ordinária. Já os tratados internacionais de direitos humanos, depende. Se eles foram incorporados seguindo o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, que é votação em duas casas, nas duas casas do Congresso, duas vezes, que é o mesmo procedimento de emendas constitucionais. Então, se o tratado é incorporado nesse procedimento, ele tem status de emenda constitucional, que é o que acontece com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil incorporou essa convenção nesse procedimento, então tem status de emenda constitucional. Agora, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele, por exemplo, não é incorporado nessa sistemática, ele é incorporado pela sistemática comum, vamos dizer, na maioria simples, né? Aí ele tem status de supralegalidade. É uma visão hoje dominante no STF. Esse debate acabou sendo introduzido principalmente pela atuação do ministro Gilmar Mendes. Então, depende do assunto do tratado internacional, ele vai estar de uma forma ou de outra dentro aí do ordenamento jurídico. Sim, sim. Doutor, o que pode ser colocado, né, com relação às normas jurídicas que estão também ali junto com o direito internacional? O que acontece? O direito internacional privado, ele é bem amplo. Então, as suas normas jurídicas tratam de vários assuntos. Então, essas normas tratam de contratos, de sucessões, discutem direito de família,
questões envolvendo casamento, adoção internacional e assim por diante. Então, é um direito multifacetado. Eu diria que essas normas jurídicas, consequentemente, sim. E sobre o prisma do Código de Processo Civil de 2015, né, o que pode ser refletido? Sim. No Código de Processo Civil de 2015, com vigência a partir de 2016, nós temos lá no comecinho do Código algumas regrinhas importantes para o direito internacional privado, especialmente referentes à competência internacional e também à cooperação jurídica internacional. Então, os artigos 21, 22 e 23 tratam da competência, porque às vezes o advogado tem que se questionar, será que eu posso entrar com essa ação no Brasil? Ou será que eu tenho que entrar com ação no estrangeiro? Então, o Código de Processo Civil, ele faz uma divisão na competência internacional. Competência concorrente e competência exclusiva. O que significa? A competência concorrente, as partes podem escolher. Então, ou elas entram com uma ação aqui no Brasil ou no estrangeiro. Fica a critério das partes. Por exemplo, ações envolvendo relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Se for um caso desse, você pode entrar aqui no Brasil, não tem problema. Agora, o artigo 23 do Código de Processo Civil, ele trata da competência exclusiva. Aí aqui não tem escolha. A ação deve ser proposta obrigatoriamente no Brasil. Então, exemplo, né? Ações envolvendo imóveis situados no Brasil. Se o imóvel está situado no Brasil, eu tenho que entrar com ação obrigatoriamente no Brasil. Isso. E além disso, eu tenho também a possibilidade de uma cláusula de eleição de foro. Então, no contrato internacional, eu posso inserir uma cláusula de eleição de foro escolhendo a autoridade, desde que não seja um caso de competência exclusiva. Então, no direito internacional privado, eu não posso alterar a competência exclusiva por meio de uma cláusula de eleição de foro. Essa é uma observação importante. E regras também referentes à cooperação, carta rogatória, homologação de decisão estrangeira, auxílio direto e etc. Ok, muito obrigado, professor. Mais uma participação importantíssima em nosso programa, com mais um professor, o professor Olavo Ferreira. Veja aí. E agora, nesse instante, doutor, eu quero colocar para o senhor o seguinte: nós temos aí vertentes, né, de resolução de conflitos fora da plataforma do judiciário. E nós observamos que a mediação ela vem aí vamos dizer assim, numa trajetória ascendente, e eu gostaria da sua avaliação com relação às possibilidades também dessa mesma vertente para arbitragem. Excelente, Marco. A mediação é muito importante, ela é uma tendência inafastável, um caminho sem volta. Para você ter uma ideia, pela Camis nós fechamos contrato com a Tyler, que é dona do Moldria. O Moldria é a plataforma de mediação do eBay. Nos Estados Unidos, o Moldria já fez 400 milhões de acordo por meio de uma mediação, que numa primeira fase ela é feita por um robô, não resolvida a situação e tem uma estatística, é muito fácil resolver, ele leva as pessoas a chegarem a um acordo pelo sim mútuo. Ela vai para um mediador que faz online e numa terceira fase vira arbitragem. 400 milhões, 90 milhões a média por ano. É impressionante esse número. No Brasil ainda nós temos uma certa resistência. O judiciário ainda não conseguiu implantar uma mediação interna por falta de verbas, mas nós temos câmaras que têm convênio com o judiciário e nós sempre recomendamos lá na Camis primeiro uma mediação e depois uma arbitragem. A famosa cláusula escalonada, porque a mediação é muito mais barata que a arbitragem. Sim. E a mediação, ela nada mais é do que criar uma ponte entre duas partes, de forma que nem chega até a apaziguar eventual litígio. Sim. E elas continuam a fazer negócio. A mediação é a melhor de todas as formas de solução de litígios. Antes mesmo é melhor ter a negociação, mas não conseguindo as partes negociarem diretamente, a figura do mediador resolve. Não posso deixar de citar o excelente Guilherme Bertipalha, que é brilhante
tanto como mediador como professor de mediação. Certo. Doutor, agora sempre quando se fala nesses temas, uma questão que principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão bem por dentro da matéria, principalmente do ramo aí da advocacia, evidentemente, né, que aspira ser ou mediador ou ser um árbitro, bate ali naquela possibilidade, puxa vida, mas como vai ser a questão de honorários? Aí também é bem transparente, principalmente no caso da arbitragem, o senhor já me falou nos bastidores como funciona, não é isso? O árbitro, as câmaras de arbitragem têm uma tabela de valor de honorários dos árbitros. Né? Existem câmaras que cobram por hora, que não é o caso da Camis, a Camis trabalha com valor fixo. Sim. Mas é interessante, Marco, que o advogado tenha sempre em mente que a arbitragem, como é célere, ele receberá os honorários mais rapidamente. Inclusive os honorários sucumbenciais. Isso faz uma grande diferença hoje em dia. Você cai no judiciário, uma ação vai demorar 6 anos, 7 meses. Se for para o STJ ainda, você joga 10, 15 anos. Né? Há um livro muito novo, recente lançado pela Revista dos Tribunais, do Eric Navarro Volkart, que é um juiz federal, que ele fez uma pesquisa, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em Harvard, com fichamento do Barroso, pós-fácil e prefácio de grandes professores como Teresa Alvim, o ministro Fux, e ele fala da tragédia processual civil brasileira. Hoje em dia nós temos que procurar esses mecanismos alternativos, porque infelizmente o judiciário está assoberbado, por mais que os juízes trabalhem, eles não dão conta por conta de vários fatores, deficiência estrutural, cultura da litigiosidade excessiva e vários outros Essa fatores da cultura da litigiosidade, inclusive as faculdades deveriam, no meu modesto ponto de vista, trabalhar um pouquinho isso aí, né, doutor Olavo? Graças a Deus, agora houve uma aprovação do instrumento de normatização dos cursos do direito e mediação e arbitragem se tornou obrigatória nos currículos novos aí. Já é uma boa medida, né? Ok, meus amigos, nós estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas ainda dá tempo de você conferir a nossa agenda jurídica. E eu quero aqui fazer um parênteses, preste atenção, porque nós temos um evento importantíssimo nesta semana que já se iniciou lá na sede da advocacia. Nós teremos um evento importantíssimo lá na sede da advocacia. É com o Dr. José Roberto Reis da Silva. Nós vamos estar presentes. Confira aí a agenda. Acontece na Casa do Advogado, próximo dia 10, terça-feira, 19 horas, a seguinte palestra: Atualidades em Contratos Agrários. O expositor será o advogado Dr. José Roberto Reis da Silva. Excelente oportunidade de atualização, todos convidados. Maiores informações na Casa do Advogado. Legal! Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com o ADVJus, que vai fazer um pequeno intervalo, ok? Aguarde! Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legalio Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, estamos começando o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Neste segundo bloco, a participação inicial é a respeito de direito bancário, com o Dr. Francisco Mendonça. Vale a pena conferir, veja aí. Olá, amigos do ADVJus. A nossa pauta de hoje é o aumento do endividamento bancário. Certa vez, o diretor de uma empresa me procurou quando já estava devendo para 5 bancos diferentes. Em cada um dos bancos, todos os limites estavam estourados. Cartão de crédito, cheque especial, crédito direto, financiamento de carro. Eu perguntei como ele havia chegado àquela situação. Ele me explicou que o problema havia começado 2 anos atrás. Ele só tinha o financiamento do carro. Como o faturamento estava em queda, aceitou um cartão de crédito,
usou o dinheiro que tinha na conta corrente para pagar a prestação do carro e pagou as outras contas com o cartão. No mês seguinte, não tinha dinheiro nem para a prestação, nem para o cartão. Usou então o limite do cheque especial e já tratou de abrir uma conta num segundo banco. No mês seguinte, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, ele usou os limites no outro banco para cobrir a prestação do carro, o cartão e os juros do cheque especial. Bem, no outro mês, acho que você já entendeu. Chegou uma hora que a bola de neve cresceu tanto que ele não conseguiu mais crédito e a máquina inteira travou. E tudo isso porque ele não reconheceu de imediato a dificuldade e não tomou as medidas adequadas. Ou seja, ele não se antecipou ao problema. Antecipar-se significa que a gente começa a enfrentar desde logo um problema um pouco menor. Claro que o ideal não é ter que enfrentar nenhum problema financeiro, mas existem duas escolhas: enfrentar um problema pequeno agora, de uma vez, ou adiar e enfrentar um problemão enorme daqui a algum tempo. Então a dica é esta: antecipar-se ao problema, enfrentá-lo antes dele aumentar. As empresas têm dificuldade de perceber isso por contar com um mecanismo de negação, achando que as coisas vão melhorar. A melhor decisão é começar a enfrentar o problema o quanto antes. Procure sempre um advogado da sua confiança para se orientar sobre como enfrentar o endividamento bancário, porque sempre existirá uma solução. Um abraço e até breve. Muito obrigado, doutor. Mais um ADV especial. Vamos falar de justiça restaurativa com a doutora Silvia Maria de Almeida Ribeiro. Muito legal a participação aqui da nossa parceira de ADV especial. Confira. Olá, sou Silvia Maria, advogada, coordenadora técnica do Núcleo da Justiça Restaurativa de Ribeirão Preto e formadora de facilitadores de práticas restaurativas. Hoje falarei para vocês a respeito da justiça restaurativa e violência doméstica. É possível? A justiça restaurativa é um modelo de justiça que dá especial atenção às causas motivadoras do conflito e da violência e, a partir das suas técnicas, princípios e valores, propõe que todos os que foram afetados pela ofensa possam participar desse processo de entendimento e de solução da questão. É importante salientar que diversas são as causas que motivam o conflito e a violência doméstica, que vão desde questões pessoais tais como depressão, problemas psiquiátricos relacionados com álcool e outras drogas, problemas financeiros, bem como questões que decorrem das diversas disfunções sociais e institucionais, que também, em parte, são fomentadoras de conflito e violência. Deste modo, verifica-se que os fatores são múltiplos e crescentes são os movimentos no sentido de dar atenção ao empoderamento da mulher, para que ela não aceite ser agredida por ser mulher. No entanto, mostra-se absolutamente necessário olharmos para os fatores que motivam o homem ao cometimento da violência doméstica, sob pena da ação violenta continuar a acontecer. Neste sentido, busca-se, por meio desse modelo, estimular o ofensor para a percepção real do impacto humano do seu comportamento, objetivando a autorresponsabilização. É importante destacar que a justiça restaurativa não objetiva restaurar um relacionamento, e sim proporcionar, através de uma compreensão mais ampla sobre os motivos que levaram à ofensa, a restauração dos vínculos rompidos pelo conflito. É sabido que a intervenção penal de maneira pontual, com a resolução do processo e aplicação de uma pena ao homem ofensor, sem analisar a fundo as causas motivadoras do conflito, não tem um efeito transformador no contexto de violência, que no mais das vezes está assentada na ideia de superioridade do homem frente à mulher. Deste modo, um espaço dialógico e seguro que efetivamente proporcione um entendimento mútuo sobre essas causas certamente oferece respostas muito mais satisfatórias para todos os envolvidos. É importante salientar que não se defende a abolição do modelo de justiça tradicional dito punitivo, e sim a incorporação de práticas restaurativas ao sistema penal e sua colaboração à disposição da vítima, se assim desejar fazê-lo. A justiça restaurativa surge então como uma opção viável e talvez eficaz no combate à violência doméstica.
Era isso. Em breve voltarei abordando a aplicabilidade da justiça restaurativa em seus diversos contextos, aqui no ADV Especial. Ok, muito obrigado, doutora Silvia. Meus amigos, eu quero chamar agora para vocês a nossa estante jurídica, estante do ADVJus. Veja. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: a Lei do Inquilinato comentada artigo por artigo, já de acordo com a Lei da Multipropriedade. Já está na 11ª edição. Autor Silvio Capanema de Souza. Editora Genforense. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Muito bom! Chegamos naquele instante, naquele momento em que eu sempre gosto de sublinhar. Gosto muito. É o nosso momento divino. Veja. Vinho JP Chené Cabernet Sirac, vinho tinto de cor vermelho intenso. No olfato, aromas de frutas negras como cerejas e cassis, notas de pimentão verde e toques de especiarias. O paladar possui taninos doces e intensos, boa estrutura. O final é longo e persistente. Uva Cabernet Sauvignon Sirac, produzido por Languedoc-Roussillon, na França. Sua harmonização é perfeita com carnes, saladas e um grande número de queijos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, muito legal. Chegamos no finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço imensamente a você que me acompanhou em mais esta jornada, ok? Peço que você se inscreva, por favor, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Acesse o nosso site. Lá você vai, inclusive, poder conferir novamente o programa de hoje. É www.advjus.net, ok? Navegue por lá. ADVJus, tô ligado. ADV Especial. Venha fazer parte você também. Tô esperando, ok? Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo, ok? Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.